Boa noite, queridos. Prazer, um privilégio estar aqui com vocês aqui nessa noite. E nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens Como Ser Bem-Sucedido. Essa série de mensagens visa tratar 5 áreas da nossa vida, pelo menos 5 áreas específicas: relacionamentos, espiritualidade, família, carreira e recursos, mente e coração. Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor como podemos ser bem-sucedidos em família. Então o tema dessa noite é: seja bem-sucedido em família. O texto que nós vamos ler para dar início a essa mensagem está na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Texto forte, texto que fala do seguinte: se você não cuida da sua família, você não é bem-sucedido. Você acha que você é bem-sucedido em sua família? De verdade você acha que você é um sucesso dentro da sua casa, diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos? Eles podem afirmar o seu sucesso em família? Às vezes nós pensamos que somos bem-sucedidos na família, quando na verdade nós não somos, porque essa avaliação ela não é feita por nós, mas ela é feita pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando fazemos uma seguinte avaliação: será que eu sou bem-sucedido na minha família? Às vezes a gente faz a avaliação baseado naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Mas o ideal para se saber se somos bem-sucedidos ou não na nossa família é perguntar às pessoas que convivem conosco. Eles nos dirão se nós somos ou não bem-sucedidos na nossa família. Isso acontece por quê? Porque nós somos egoístas e achamos que somos bons demais. Isso é verdade, achamos que somos bons demais. Porém, só quem convive ao nosso redor é quem pode dizer a verdade ao nosso respeito. Há uma famosa frase que diz o seguinte: nenhum sucesso profissional justifica uma família falida. Você pode ser um sucesso profissionalmente, mas se a sua família for um fracasso, infelizmente eu gostaria de dizer a você que você também faz parte desse fracasso. Enquanto não entendermos que a nossa família é a nossa prioridade, nós não vamos conseguir ser bem-sucedidos, porque nós procuramos ser bem-sucedidos naquilo que a gente coloca o nosso coração. Por que você é bem-sucedido na sua profissão? Porque você coloca o seu coração na profissão. Então você se dedica à sua profissão, você se aprimora para ser um profissional melhor, para que você seja o quê? Bem-sucedido. Se você coloca o seu coração na sua família, se a sua família é a sua prioridade, você vai investir tudo o que você puder para fazer da sua família o melhor lugar do mundo. Aí então você obterá sucesso, será alguém bem-sucedido. Por isso que a gente precisa compreender que a família é a nossa prioridade. Precisamos então substituir esse espírito egocêntrico que existe dentro de nós, esse espírito orgulhoso que existe dentro de nós, pelo espírito generoso e o espírito humilde. Quem quer ser vitorioso dentro da família precisa ser generoso e precisa ser humilde. A Bíblia nos ensina a ser bem-sucedidos em família. E quem vai nos ensinar a ser bem-sucedidos em família nessa noite é Noé. Noé vai nos mostrar, Noé vai nos ensinar, Noé é o nosso professor nessa noite para dizer assim: você pode ser bem-sucedido na sua família. Então, para ser bem-sucedido em família, Noé nos ensina uma primeira lição: priorize os planos e projetos de Deus. Quer ser bem-sucedido em família? Priorize os planos e projetos de Deus. Por que priorizar
planos e projetos de Deus, porque foi Deus quem criou a família. E se foi Deus quem criou a família, é porque o plano e o projeto dele para a família é melhor do que o meu plano e do que o meu projeto. Há um verso lá em Gênesis 7 que diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Quando o dilúvio veio sobre a terra, a única família que sobreviveu foi a família de Noé. Por quê? Porque ele priorizou os planos e os projetos de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Tudo aconteceu em um tempo onde Deus deu uma ordem a ele, uma ordem que era impossível de ser acreditada. Uma ordem que as pessoas diziam assim: bem, esse tal de Noé, se ele acreditar nesse negócio, ele é maluco de verdade. Mas Noé acreditava nos planos e nos projetos de Deus, mesmo diante de incertezas, mesmo diante de tanta coisa que conspirava contra aquilo que Deus o mandara fazer. Mesmo assim, Noé decidiu cumprir os planos e os projetos de Deus. E começou a construir a arca, e começou a pregar sobre o dilúvio, e começou a pregar sobre o arrependimento. E há um período de aproximadamente 120 anos, e Noé fazendo aquilo, e os outros achando que Noé era maluco. Não chovia. Noé estava construindo a arca para quê? Noé estava construindo a arca para salvar a sua família. Irmãos, às vezes nós passamos anos e anos orando, anos e anos trabalhando, anos e anos falando, anos e anos estudando, e parece que as coisas não estão acontecendo. Não é verdade? Mas se estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, no tempo certo Ele nos coloca na arca, junto com a nossa família, e nós vamos sobreviver aos dilúvios dessa vida. Deus tem projetos e planos que a gente não compreende, mas que é a maneira que Ele tem de trabalhar na nossa vida. Deus consegue fazer com que flores nasçam nos desertos da nossa vida. Só Ele consegue fazer isso. Há plantas que nascem no deserto. São as plantas que Deus faz florescer quando nós cumprimos os seus planos e projetos de vida. A grande questão da vida não é o meu plano e nem é o seu plano. E olha que nós gostamos de fazer planos e projetos. Mas a grande questão da vida é o plano de Deus. É o projeto que Deus tem para mim, é o projeto que Deus tem para você. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele tinha um plano, tinha um projeto. Se Adão e Eva não tivessem escolhido rejeitarem o plano e o projeto de Deus, encontrar o plano de Deus para nossas vidas e para a vida da nossa família, essa sim é a grande questão. Você sabe qual é o plano e o projeto de Deus para a sua vida? Talvez você saiba qual é o seu plano e o seu projeto, mas a pergunta aqui nessa noite é: qual é o plano e o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o plano e o projeto de Deus para a minha família? E enquanto a gente não descobre qual é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família, e obedece, a gente não consegue ser bem sucedido. Porque Noé descobriu qual era o plano e o projeto de Deus, mas não ficou só na questão de descobrir o plano e o projeto. Noé obedeceu. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então nós precisamos descobrir qual é o plano, qual é o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, e executar o plano de Deus. Porque às vezes Deus nos mostra o plano, mas a gente diz assim: não vou fazer não vou seguir em frente não. Mas a única maneira da gente ser bem sucedido em família é descobrir o que é que Deus quer e fazer aquilo que Ele quer.
Descubra quais são os planos e projetos que Deus tem para você e para a sua família. Dê prioridade a eles e você e sua família conseguirão passar pelos dilúvios da vida. Você será bem-sucedido em sua família. Faça então como Josué e declare em alto e bom som. Ele disse o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas preste atenção, quero dizer uma coisa a vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos cumprir os planos e os projetos do Senhor. Eu e a minha casa entendemos que os planos e os projetos que Deus tem para a nossa vida são maiores e são melhores do que quaisquer coisas que se apresentam a nós. Em segundo lugar, nós aprendemos com Noé que para ser bem-sucedido em sua família, enfrente junto dela as tempestades da vida. Olha o que diz o verso bíblico. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Noé e sua família estavam na arca enquanto a tempestade caía do lado de fora. Eles não podiam sair, tinha tempestade. Mas uma coisa linda é que dentro do plano e do projeto de Deus, a família estava junta, salva, sã e junta. Estavam juntos na hora da tempestade, estavam juntos na hora do dilúvio. Noé e sua família enfrentaram juntos as tempestades da vida. Infelizmente, às vezes nós não somos bem-sucedidos na nossa vida em família, porque quando aparecem as tempestades, a gente dá o fora. Ao invés de ajuntarmos, separamos. Quando as dificuldades vêm, ao invés de nós unirmos forças, nós acabamos por separar a pouca força que já existe em nós. Não abandone o barco quando a tempestade chegar à sua tenda. Não pule fora nos momentos difíceis da sua família. Não se faça de indiferente enquanto sua família passa por lutas. Irmãos, quantas vezes nós somos indiferentes às lutas que a nossa família atravessa? Fazemos vista grossa para os problemas que existem nas nossas famílias. Mas Noé nos ensina que nós podemos enfrentar as tempestades da vida juntos. Juntos somos melhores. Juntos encorajamos as pessoas que estão à nossa volta. Eu estou passando por um tempo em que eu preciso ter gente do meu lado. Não posso ficar sozinho. Emocionalmente não estou legal não. Por causa das questões que têm acontecido aí. E tenho visto o valor de se estar perto de alguém. O valor de alguém estar perto de você quando as tempestades chegam. Quando as lutas chegam. E se nós quisermos ser bem-sucedidos em família, nós precisamos entender que precisamos estar juntos dos nossos familiares quando as tempestades da vida chegam. É uma visita que a gente deixa de fazer. Quando der eu vou. É um telefonema que a gente deixa de dar. É um carinho que deixa de fazer. Irmãos, todos nós passamos por lutas. Não tem ninguém aqui nessa noite que não passe por lutas. É claro que Deus está com você. Deus está comigo. Mas Ele usa pessoas para nos mostrar a presença real e viva dEle ao nosso lado. Ele usa gente para dizer assim: eu estou com você aí, cara. Por isso que para ser bem sucedido em família, nós precisamos estar atentos às lutas que os nossos familiares estão atravessando. Nas tempestades podem haver perdas, mas elas passam. As tempestades nunca duram para sempre.
Um dia chegará o tempo da bonança. Talvez hoje seja o tempo de chorar, seja o tempo de estar triste. Eu não sou nenhum sábio, mas o sábio escreveu que debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar-se o que plantou. Há tempo de morrer, há tempo de viver. Tudo porque há um soberano sobre nós. Mas o principal disso tudo, a tempestade não dura para sempre. Mas como é bom ter alguém ao nosso lado quando a tempestade chega. Quando está chovendo demais, os relâmpagos estão aí a todo vapor, não é bom estar junto de alguém? É ruim ficar sozinho, né? Dá medo, dá angústia, dá pavor. É sempre bom ter alguém por perto. Então você quer ser bem-sucedido em família? Preste atenção, tem alguém na sua família que está atravessando tempestades. Junte-se a ela. Precisamos nos juntar às pessoas da nossa família nos tempos difíceis, para que a gente possa ser bem-sucedido em família. Em terceiro lugar, para ser bem-sucedido em família, espere com fé o tempo de silêncio de Deus. Quando Deus fizer silêncio, espere com fé. Que tempo de silêncio demorado do Senhor. Mas o Senhor está trabalhando. Olha o que diz o texto. Passados 40 dias naquela arca, aquele monte de animal fedorento lá dentro, imagine. Passados 40 dias, Noé abriu a janela. Ufa! A janela que ele fizera na arca. O silêncio de Deus sempre tem um propósito. Quando Deus fala diretamente, tem um propósito. Quando Deus se cala, tem um propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Ele é soberano. Somente depois de 40 dias foi que Noé abriu a janela da arca. 40 dias ali dentro e nada de Deus falar. No silêncio de Deus aprendemos coisas que nunca aprenderíamos se Ele estivesse gritando em nossos ouvidos. Nunca. Por isso que Deus, em alguns momentos da nossa vida, precisa fazer silêncio. Precisa fazer silêncio. Porque Ele grita e a gente não ouve. Aí Ele faz silêncio. Aí a dor chega. E aí nós clamamos e Deus permanece em silêncio. E vai permanecer em silêncio. E vai permanecer em silêncio. Mas vai trabalhando. Porque Ele nunca para de trabalhar. Nunca para de trabalhar. No tempo certo Ele diz assim: acabou o silêncio. Quando Ele percebe que nós aprendemos aquilo que nós precisaríamos aprender na hora do silêncio, Ele diz: agora está bom. Os pais sabem disso. Às vezes a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes com os filhos e eles não ouvem. E a gente faz o quê? Fica quieto. Quando o negócio dá errado, eles vêm: papai falou, mamãe falou. Com Deus é assim. Deus faz silêncio porque Ele já falou tanto e a gente não ouviu. Aí quando acontece alguma coisa, Ele diz assim: calma aí, tem um negocinho para aprender aí. E aí quando Ele viu que a gente aprendeu, Ele fala assim: papai avisou, mas papai está aqui. Papai vai cuidar de você. Se você e a sua família têm experimentado o silêncio de Deus, é hora então de aguardar com fé a manifestação das grandes coisas que Ele vai realizar em sua vida. É hora de aguardar com fé. Mesmo com medo, mesmo com angústia, diga ao Senhor: perdoe a minha incredulidade, Senhor. Perdoa a minha incredulidade, mas eu quero crer mesmo quando eu não consigo crer.
Eu quero ter fé mesmo quando eu não consigo ter fé e nem entender tudo isso que o Senhor está fazendo. Mas eu quero. Porque a única coisa que não me pode faltar é a presença do Senhor. Então é no silêncio de Deus que nós aprendemos a aguardar a manifestação das grandes coisas que Ele vai realizar na nossa vida. Ele não fica quieto porque Ele não tem o que dizer. Ele fica em silêncio porque Ele está caprichando naquilo que Ele vai providenciar para cada um de nós. Sentimos-nos fracos quando Deus se silencia. Porém, é exatamente no tempo da fraqueza que Deus nos torna fortes. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fracos, irmãos, mais fortes. A Bíblia é o livro das incompatibilidades. Quanto mais fraco, mais forte. É preciso morrer para nascer. São as incompatibilidades da Bíblia. É na fraqueza que Deus pode nos aperfeiçoar. Por quê? Porque quando nos consideramos fortes, significa dizer que Deus não precisa aperfeiçoar nada em nós. Então Ele nos faz fracos, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Para ser bem sucedido na família, nós precisamos entender que Deus é quem é soberano. Nós é quem dependemos dele, não é Deus que depende de nós. Não é. Então aguente com fé o silêncio de Deus. Seja bem sucedido em sua família, esperando com fé o tempo de silêncio de Deus. Mas para ser bem sucedido em sua família, em quarto lugar, faça exatamente o que Deus mandar. Deus disse assim, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Noé fez exatamente o que Deus mandou fazer. Ele mandou que saíssem da arca e Noé fez com que ele e a sua família saíssem da arca. Deus deu a ordem para que ele saísse da arca com sua mulher, seus filhos e suas noras. Ele não discutiu o mandado de Deus e por isso pôde experimentar o milagre do Senhor na sua vida. Às vezes nós não experimentamos nada de Deus na nossa vida porque nós não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Muitas vezes Deus está dizendo para nós, sai da arca, chega do conforto, sai daí, porque eu tenho milagres para você, eu tenho milagres para a sua família. E às vezes a gente fica numa zona de conforto. Aí Deus nos dá uma enfermidade, sai da arca. Aí Deus nos dá um luto, sai da arca. Aí aparece uma luta, sai da arca. Deus está mandando a gente sair, porque quando a gente sai e faz aquilo que Deus quer, o final disso tudo é tempo de adoração. Foi o que aconteceu com Noé e família. Saíram da arca, prepararam tudo o que precisava ser preparado para que eles pudessem adorar ao Senhor, porque Deus os fez permanecer vivos quando a raça humana fora completamente exterminada da terra. Ninguém terá aquilo que despreza. Se você despreza a ordem do Senhor, você não terá aquilo que o Senhor tem preparado para você. Se você despreza a palavra de Deus e a oração, Deus não tem compromisso em realizar nada em sua vida e na vida da sua família. Você, infelizmente, não terá uma história de sucesso para contar. Onde é então que nós encontramos os mandados do Senhor? Onde é que nós encontramos os mandamentos do Senhor? Na Bíblia, a sua palavra, que é viva e eficaz, nela tem todas as orientações seguras para quaisquer situações da vida. Então você e eu só podemos ser bem-sucedidos em nossas famílias se aprendermos com aquele que é sempre um sucesso.
Deus é sempre um sucesso, e se Ele é sempre um sucesso, a única identificação que nós podemos ter, o alvo da nossa vida precisa ser Ele. Se eu quero ser um sucesso na família, eu preciso buscar as orientações daquele que sempre foi, daquele que é e daquele que sempre será bem-sucedido. Ore, leia, medite na palavra de Deus e faça o que Ele mandar. Orientações que nós recebemos desde que nascemos. A nossa vida poderia ser diferente se nós já praticássemos isso. Uma oração sem fundo religioso, mas uma verdade que sai do nosso coração. Uma leitura inteligente da palavra de Deus, meditação na sua palavra, e aí então compreendendo o que é que Deus quer que a gente faça. Qual é a arca que Deus está nos mandando sair? Qual é o mandado do Senhor para nós? Irmãos, Deus continua sendo Deus. Ele sabe ser Deus. Nós não, mas Ele sabe. Em último lugar, para ser bem-sucedido em sua família, faça uma aliança com Deus pela futura descendência. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Noé fez uma aliança com Deus pela sua família, mas principalmente Noé fez uma aliança com Deus pela sua futura descendência. O desejo do coração de Noé era deixar um legado espiritual para as suas próximas gerações, para as gerações seguintes. E esse, irmãos, é o maior legado que todos nós deveríamos deixar para as futuras gerações, uma herança espiritual. Às vezes nós estamos tão preocupados em deixar uma herança que perece, estamos tão preocupados em deixar uma herança que se acaba, estamos tão preocupados em deixar uma herança que só dá problema. Quando Deus nos chama para deixar uma herança espiritual, quando Ele começa o processo com Abraão, Ele disse assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança que Deus fez com Abraão era para o tempo de Abraão e Sara, sim, mas era também para o tempo que nos alcançaria, um tempo que nos alcança. Deus faz uma aliança com Abraão para aquele tempo e para as futuras gerações, porque Deus queria plantar no coração de Abraão o seguinte: meu filho, você pode deixar faltar tudo, mas não deixe faltar uma herança espiritual para os seus filhos. Não deixe faltar uma herança espiritual para as próximas gerações, para que as próximas gerações não digam assim: olha, o meu avô não nos falou do Senhor, o meu avô nunca orou por mim, o meu pai nunca fez isso, a minha mãe nunca fez isso. Não. Noé fez uma aliança. Por isso que a sua experiência chegou aos nossos dias, porque ele fez uma aliança para o seu tempo, mas também para as futuras gerações. Precisamos aprender a deixar uma herança espiritual para os nossos descendentes. Todo pai quer que o filho seja bem sucedido profissionalmente. Por isso ele coloca o filho nas melhores escolas, ele faz
todo o sacrifício possível. Ele coloca o filho nos melhores cursos. Irmãos, isso não tem problema nenhum. É tarefa nossa mesmo investir na vida dos nossos filhos. Mas a gente não consegue ver essa mesma preocupação com relação à vida espiritual dos nossos filhos. Com relação à vida espiritual, são as últimas coisas, os últimos momentos, os pequenos instantes, as orações que se fazem antes do almoço e da janta. Investimos muito naquilo que acaba e pouco naquilo que dura para sempre. Os nossos filhos serão impactados por essa herança espiritual. E eles deverão fazer prosperar essa herança para as suas futuras gerações. Meus irmãos, se nós deixarmos uma herança espiritual para os nossos filhos, porque talvez tenha gente aqui nessa noite que não conseguiu encontrar uma herança espiritual. Outros já conseguiram encontrar uma herança espiritual e estão fazendo essa herança prosperar. Nós podemos trabalhar para que os nossos filhos fiquem com um grau de herança espiritual, que eles peguem esse grau de herança espiritual e façam prosperar ainda mais para as próximas gerações. Que eles possam ter a unção dobrada que nós não tivemos. Mas o trabalho começa agora. Não somos bem-sucedidos em nossas famílias porque não deixamos uma herança espiritual para os nossos descendentes. Herança espiritual, irmãos, não é vir à igreja todos os domingos e quintas-feiras, consagrar nossos dízimos e ofertas, servir em ministérios e tantas outras coisas. Isso faz parte, mas não é herança espiritual. Herança espiritual tem a ver com uma aliança que firmamos com Deus, onde compreendemos que as coisas que acontecem no céu precisam acontecer na terra. Isso é uma herança espiritual. As outras coisas demandam disso. Eu participo das celebrações da minha igreja porque eu acredito que as coisas que acontecem no céu podem acontecer na terra. Eu consagro ao Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas porque eu creio que os céus estão abertos sobre mim e que as coisas que acontecem lá podem acontecer aqui. Eu sirvo em ministério com alegria porque eu compreendo que eu nunca vou parar de trabalhar. O céu também é lugar de trabalho, mas é lugar de trabalho com prazer, com alegria, com graça. Essa herança espiritual envolve uma experiência forte e decisiva com o Pai do céu. Essa herança estabelece o reino de Deus na terra, onde príncipes e princesas do Senhor passam a desfrutar de uma unção que nunca acaba, de um óleo que nunca deixa de escorrer, de uma fonte que jorra para a vida eterna. Qual é a geração? Ou melhor, qual é a herança que você tem deixado para as suas futuras gerações? Dinheiro? Isso acaba. Ajuda bastante, mas acaba. Carro? Acaba. Riquezas? Acabam. Bens? Acabam. Unção de Deus nunca acaba.
o amor jamais acaba. O que mudará a realidade de toda uma geração será uma herança espiritual que eu e você precisamos deixar como um legado de uma experiência viva, real e sobrenatural com Deus. Não há motivos para você ser um fracasso na sua família. Deus hoje quer fazer de você um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, bem-sucedido em sua família. Deus não deu a você uma família para você fazer com ela o que você quer fazer. Mas Deus deu a você uma família e Deus o fez pertencer a uma família para que Ele, o próprio Deus, faça através de você o que Ele quer fazer. Aí sim, você será bem-sucedido e a sua família será um sucesso. Hoje você pode começar a escrever uma nova história na sua família, mas não mais uma história de derrota, não mais uma história de fracassos, não mais uma história sem esperança, mas uma história de sucesso. O sucesso não envolve só vitórias. Envolve lágrimas, dores, lutas, muito mais do que o tempo de bonança. Histórias de sucesso são construídas com histórias de fracassos. Histórias de sucesso são construídas com lágrimas derramadas. Histórias de sucesso são construídas com dores profundas. Histórias de sucesso são construídas com incertezas. Histórias de sucesso são construídas da maneira como Deus quer e não da maneira como nós queremos. A nossa única tarefa é crer e experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando estamos desanimados, mesmo quando estamos chorosos, mesmo quando chega a enfermidade, você pode ser um sucesso na sua família. Fique em pé. Nós vamos cantar essa canção. Mas para ser bem-sucedido em sua família, nunca se esqueça. Priorize os planos, os projetos de Deus. Enfrente junto da sua família as tempestades da vida. Espere com fé o tempo de silêncio de Deus. Faça exatamente o que Deus mandar. E por favor, faça uma aliança com Deus pela futura descendência. Minha casa será uma casa de bênção. Que Deus nos abençoe.